Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras. Livro Religião dos Espíritos. O nosso abraço fraterno a todos os irmãos, a todos internautas, a todas as nossas irmãs, companheiras, na busca pelo conhecimento, pelo aprimoramento, nas bases da doutrina espírita e também nas obras subsidiárias, como esta. Livro Religião dos Espíritos foi psicografado no ano de 1959, no século passado. Ele foi psicografado através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. O autor espiritual Emmanuel. E nós aqui estamos felizes por esta oportunidade de podermos estudar juntos, ler, refletir em alguns pontos, buscar mais conhecimento. E nós vamos, primeiramente, fazer uma prece, pedindo aos nossos amigos espirituais, anjos guardiães, espíritos de luz que nos acompanham, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, façamos a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos na busca de mais conhecimento, de mais luz para o nosso pensamento, para o nosso conhecimento, iluminando nossos passos em nossa caminhada. Agradecidos pela companhia espiritual, por estes incansáveis trabalhadores da tua seara, que nos proporciona os momentos de reflexão, de paz, de esperança, com esta mensagem maravilhosa do teu apóstolo, do teu servo. Senhor, pedimos que nos ajude a perceber na mensagem da noite aquilo que mais nós necessitamos para burilar na nossa personalidade, conforme a necessidade da nossa encarnação. Que a tua luz permaneça no nosso pensamento e no nosso sentimento, para que tenhamos sabedoria na ação e na luta contra a nossa imperfeição. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Nós então vamos aos nossos
arquivos, hoje teremos a lição 34, responsabilidade e destino. Faz referência à questão número 470 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem, assim, em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fá-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. É uma questão que está bem fácil para o nosso entendimento. Kardec usa as tentações que nós passamos a ser influenciados, aquelas passagens que muitas vezes nós sucumbimos, nos distanciando do caminho reto, do caminho das leis divinas, do caminho que nos conduz a Deus. Aquilo que nós temos aprendido na seara do Cristo. Quando recebemos uma influência do plano espiritual, ou até mesmo de uma pessoa encarnada, e nós então nos deixamos levar, passamos a aceitar aquela sugestão que, de uma forma errônea, ela vai trazer consequências errôneas na nossa aceitação, porque estaremos andando por um caminho tortuoso. E então ela vai trazer consequências. Não é? Assim nós aprendemos na lei de causa e efeito. Mas Allan Kardec pergunta se esses espíritos, eles o fazem por uma determinação superior, uma missão. Não é? E então a resposta está muito clara para nós. Deus não dá uma missão dessa a nenhum dos seus filhos. Aqueles que nos influenciam a sair do caminho
das leis divinas, o fazem porque eles estão pervertidos ou na ignorância, não enxergando o que virá pela frente, o que terá de fazer para corrigir esta forma de arrastamento para o mal. E com certeza, se nós sucumbimos, se nós aceitamos estas sugestões, também teremos para nós as consequências. Por isso, esta afirmação dos Espíritos: compete-vos repeli-los. Olha aí. E então nós precisamos de estar atentos, né? Porque nem sempre nós estamos vigilantes o suficiente para poder afastar de nós uma ideia deturpadora da nossa caminhada, né? E nossos pensamentos se misturam com os pensamentos, com as ideias desses que querem nos tirar do caminho da evolução em linha reta, né? Nós nem sempre sabemos se os pensamentos são nossos ou se são deles. Apenas agasalhamos as ideias. Se nós então começamos a dar campo a essas ideias, estamos entrando na mesma sintonia. Por isso, o que virá como consequência de nós estarmos nos afastando das leis divinas, corre por nossa conta, não é? Nós não podemos culpar os espíritos que nos levaram a esse erro. Não é isso? Lembrando aquela passagem bíblica simbólica em que a serpente oferece a Eva a fruta do conhecimento. Pode comer, não vai te fazer mal. Você vai ficar tão sábio, tão poderoso quanto Deus. E então, depois que ela sucumbe naquele simbolismo da nossa evolução espiritual, sucumbiu à tentação da serpente. Ela então culpa a serpente, que tirou ela do seu equilíbrio de cumprir as determinações divinas. Nós não podemos ter esse pretexto, porque a nossa consciência nos aponta aquilo que devemos fazer, não é? E então, nesse simbolismo, nós percebemos esta questão que Allan Kardec está fazendo, essa pergunta que ele faz aos espíritos, né? Vamos ver agora, então, o comentário de Emmanuel. Foi na reunião pública do dia 15/5/1959. Palavras de Emmanuel. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra,
ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensável. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia, e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo, amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções de seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura. Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão da sovinice e miséria, em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos. Mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos concede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma, e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso infeliz ou feliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou
desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura, ou pela tentação que padeces, porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. É uma lição que nos coloca frente a frente conosco mesmo, não é verdade? E vamos observar um detalhe, que nesta mensagem de Emmanuel, neste comentário, ele não faz alusão às influências que nós recebemos. Perceberam isso aí? Ele não faz uma demonstração de que os espíritos vêm nos influenciar. Ele só aponta a forma que nós utilizamos os recursos que Deus nos concede. Não é mesmo? Justamente porque tanto nós, quando damos vazão a essas influências perniciosas, negativas, destruidoras, nós estamos no mesmo clima espiritual desses irmãos infelizes. Estamos programando para nós consequências infelizes, né? Então, nesta explicação de Emmanuel, fica muito fácil para o nosso entendimento. Todos os recursos que Deus coloca ao nosso alcance é para o nosso aprimoramento. As leis que Deus criou é para a felicidade de todos os seus filhos, encarnados ou desencarnados. Todos nós que estamos habitando o planeta Terra. E então, o mal é consequência da nossa imperfeição. O mal é consequência da nossa ignorância ou renitência. Continuamos renitentes no mal, no apego às coisas dos prazeres transitórios, acalentando o personalismo destruidor que nós criamos no passado. E então, esse mal vem como consequência. Aquilo que nós plantamos, vamos colher. A semeadura é livre. Podemos semear qualquer semente que nós desejarmos, mas a colheita será obrigatória, né? E então, Emmanuel faz esta afirmação. Do uso feliz ou infeliz desses talentos, desses recursos, resultam para nós a vitória ou a derrota. Por que a vitória ou a derrota? O nosso objetivo aqui encarnados é colocar em prova o que nós já adquirimos de conhecimento das leis divinas. E onde se encontram as leis divinas?
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz esta pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. E então vai de acordo com o que nós vamos buscar na consciência as nossas ações. Se nós ouvimos a consciência ou não, porque nós vamos responder de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que nós já desenvolvemos no nosso raciocínio, no nosso amadurecimento espiritual. E então nós temos a responsabilidade, dentro daquilo que a nossa consciência aponta, não é? Então Emmanuel diz aí: vai resultar a vitória ou a derrota, a felicidade ou o infortúnio, saúde ou moléstia. Podemos observar que são situações que estão sempre nos afligindo, né? Quando estamos nos sentindo infortunados, adoentados, né? Harmonia ou desequilíbrio são consequências que nós criamos, nós mesmos fomos os autores. Por isso Emmanuel está nos chamando a atenção. Examina a ti mesmo. Então nós fazemos uma introspecção no nosso mundo íntimo, né? Vai para dentro de ti mesmo. Tem a indicação das Escrituras. Vai para dentro de ti, quer dizer, entra no seu mundo íntimo, para que possa entender o que se passa com as suas emoções, com os seus pensamentos, né? Nós encontraremos a extensão e a natureza das nossas dívidas, a prova que nós estamos procurando, ou mesmo a tentação que nós estamos suportando, padecendo, né? E então está muito claro para nós. Fica muito evidente: o bem é obra do Pai, do Criador, que nos ama infinitamente e que está sempre nos enviando tudo o que nós necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa felicidade. Mesmo que seja uma felicidade relativa ao nosso adiantamento espiritual, não é? Porque a felicidade verdadeira somente quando nós tivermos total domínio na nossa personalidade, total equilíbrio e sintonia com as leis divinas. Aí estaremos desfrutando da verdadeira felicidade. Mas estamos procurando nos estudos, nos exercícios diários das provas que estamos passando, tentando chegar a esse patamar mais feliz. E podemos, já através do momento em que estamos atravessando, esse momento que nós estamos passando agora, individualmente e coletivamente, de acordo com aquilo que nós já estamos nos esforçando para vivenciar, procurando neutralizar as influências negativas
os arrastamentos distorcidos que nós trazemos, não é? Porque nós somente somos tentados pelas imperfeições que nós carregamos conosco. Se nós não tivermos as imperfeições das quais nós estamos sendo influenciados, não vai fazer efeito nenhum essa tentação junto de nós. Se eu não tenho tendência para o uso das drogas, pode chegar a mim todas as influências do plano físico, do plano espiritual, os arrastamentos para que eu venha usar esse entorpecente. Mas eu não vou assimilar aquilo, porque eu já não preciso mais de passar por aquela prova, não é? Mas se eu ainda tenho no meu mundo íntimo essa fragilidade de estar dependendo de uma substância tóxica para satisfazer o meu bem-estar, o meu prazer, eu ainda vou ter que lutar muito, ser perseverante para superar essa tentação, não é isso? E então nós somente somos tentados naquilo que nós carregamos conosco. E assim, várias outras situações. A posse dos bens, os prazeres do mundo, tudo o que a vida está nos colocando à frente para nós aprendermos a nos conhecer melhor. Puxa vida, hoje eu estava invigilante, tal pessoa me ofendeu e eu instantaneamente eu magoei aquela pessoa. Quer dizer, eu ainda tenho comigo esse impulso do ódio, do rancor. Porque se eu não tivesse esse impulso do rancor comigo, eu não falaria uma resposta para magoar a pessoa. Deixaria passar simplesmente. Sentiria que aquela pessoa é uma pessoa infeliz por si só, não é? E assim, várias situações que nós precisamos de aprender a trabalhar conosco mesmo, não é isso? E então nós deixamos aí esta mensagem da noite que é sempre atual para nós, né? Nós buscarmos refletir sobre isso, porque quando nós estamos atentos, nós temos mais facilidade de superar, não é mesmo? Mas nem sempre nós estamos atentos, despertos, vigilantes. E então, quando somos surpreendidos, muitas vezes nós fraquejamos, não é? Então fica aí para nós, na noite de hoje, mais uma lição de Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Então agora nós vamos fazer uma prece de agradecimento. Aproveitando essa prece, essas vibrações, para canalizar as nossas energias. Todos nós conhecemos alguém que está precisando de oração, precisando dessas energias salutares. E então, vamos oferecer, vamos usar a prática da caridade orando. É muito importante, tanto para as pessoas, como também para nós.
Vamos então, buscando a sintonia com o nosso Mestre Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, neste momento de gratidão, envolvidos pelas tuas bênçãos, por essas luzes que nos renovam a disposição em nossa caminhada evolutiva. Queremos que as energias possam ser canalizadas, que o nosso pensamento e sentimento fraterno possa ir de encontro com esses nossos irmãos que estão passando momentos de dor, de desconforto, muitos sem ânimo, desesperados, outros revoltados. Permita, Senhor, que os bons espíritos, o anjo guardião desses irmãos, possa levar esta energia da paz, do amor, da esperança em Teu nome. Divino amigo, que esta luz ilumine os passos, ilumine o pensamento desses nossos irmãos, seja qual for as suas necessidades, que a providência divina conhece muito bem. Nada passa despercebido ao olhar do nosso Pai amantíssimo. Por isso, Senhor, fazei de nós instrumentos desta paz, deste amor. E assim, divino amigo, pedimos permissão para finalizar mais um momento de aprendizado, de reflexão e de vibrações em Teu nome, em nome de Deus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos felizes pela companhia, pelo apoio, pelas vibrações, pedindo a Deus que nos ofereça novas oportunidades. Até uma próxima oportunidade de estudo. Deus abençoe a todos. Gratidão.